E vamos dar uma salva de palmas bem forte, irmãos, para o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Senta um pouquinho, irmãos, em nome de Cristo. Bom dia, alguns irmãos chegaram depois, bom dia também. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, em nome de Jesus. Isso, Provérbios 13, 13. Ajuda a irmãzinha ali, irmão Geraldo, a achar o versículo. Ó. Provérbios 13, versículo de número 13. Onde é Provérbios? É fácil, ó, depois dos Salmos. Aqui na frente, irmão Geraldo, ó, presta atenção aqui, ó, aqui. Isso, ó. Provérbios 13, 13. Onde é o Provérbios? Fecha a Bíblia, abre no meio. Você vai achar os Salmos. Aí o vizinho da frente dele é o Provérbios, não tem erro, tá vendo? Tá fácil. Provérbios 13, verso 13, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem, irmãos, é o tema da campanha que nós vamos iniciar aqui hoje. Você recebeu a folha aí, depois você vai fazer o pedido da oração. A batalha contra a morte. Como é que nós vamos ser preservados? Como é que nós vamos ser livres dos laços da morte? Nós vamos aprender essa palavra aqui em nome de Jesus. Antes de eu ministrar, eu queria fazer uma oração com vocês. Coloque a mão aí em cima da sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração aqui. Deus eterno e poderoso, nós iniciamos hoje, ó Pai, essa campanha da sexta-feira, a batalha contra a morte. E Senhor, a tua palavra diz que quem guardar a palavra do Senhor, está lá em João capítulo 8, nunca verá a morte. E nós queremos guardar esta palavra para nós tomarmos posse da vitória e da bênção. Por isso eu te peço, ó Deus, unge os nossos ouvidos, tirando todo atrapalho, todo bloqueio espiritual, e coloca a tua bênção. É a nossa oração e é o nosso pedido nessa hora, Pai. Abençoe a ministração que estaremos fazendo aqui na igreja, essa ministração que chega nesse momento aos nossos irmãos que assistem ao culto em casa. E eu peço uma bênção sobre todos, em nome de Jesus, e amém. Amém? Então, irmãos, vamos ler aqui o versículo 13, Provérbios capítulo 13, versículo 13, está escrito assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Observe que aqui o seguinte, irmãos, o texto começa dizendo o seguinte: quem despreza a palavra vai perecer. Observe o que a Bíblia diz. E tudo que a palavra de Deus ela assinala, ela mostra como alerta, como advertência, é bom a gente abrir os olhos e prestar bem atenção. É sempre bom você ler um versículo. Às vezes, pastor, eu fui na igreja determinado dia e eu ouvi uma pregação e eu não entendi muito bem essa pregação. Não entendi. Por que eu fui no culto e foi pregada aquela mensagem? Você vai entender o seguinte: às vezes você chega aqui na igreja com um problema financeiro. Está faltando a você dinheiro. Está faltando os meios para você suprir suas necessidades financeiras. Aí você acha o seguinte: eu vou lá na igreja em determinado dia, seja como hoje, uma sexta-feira, que é o culto de libertação, ou então você vem na segunda-feira, pastor, na segunda-feira parece que faz a oração aí da prosperidade. Eu vim na segunda-feira no culto da prosperidade. Eu achava que eu iria ouvir uma mensagem relacionada à prosperidade, mas naquele dia específico, o pregador não falou sobre prosperidade, ele falou um outro assunto. Eu não entendi muito bem o porquê não. Será que aquela palavra foi dirigida por Deus? Com certeza foi. Porque às vezes, irmãos, para você resolver um problema na área financeira, o problema muitas vezes não está na área financeira. Não. Às vezes, para você resolver um problema na área financeira, muitas vezes você tem que curar um problema dentro do seu casamento. Mas o que isso tem a ver? A Bíblia diz que um abismo, ele vai chamar outro abismo. Um desajuste no casamento vai trazer um prejuízo no mundo espiritual.
E aquele prejuízo no mundo espiritual, irmão, abre portas para demônios. E a Bíblia diz lá em João 10, você já deve ter ouvido e decorado já de cor e salteado. João 10:10 lá diz assim: o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então aonde o ladrão está entrando, aonde Satanás está entrando, ali está roubando, está matando e está destruindo. Muitas vezes a pessoa que está com um problema financeiro, está faltando os recursos, o grande problema dele, a fonte do problema dele, não é na área do dinheiro, aquele é o sintoma, mas a causa é uma outra causa. Ele está com um problema dentro do casamento, é uma coisa que está errada lá, e a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E aí vai vindo um problema no casamento que vai afetando a área financeira, porque não há bênção naquela casa. Deus não ordena a bênção, então nada vai para frente. O camarada tem 5 empregos, trabalha de segunda a segunda, igual um camelo, trabalha, mas ele não prospera. A Bíblia diz: o que encobre a transgressão jamais prosperará. Então, observe o que o Espírito Santo colocou aqui em Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Eu, durante algum tempo, irmãos, eu desprezava um livro da Bíblia. Não é o assunto hoje, mas só para você entender. Eu desprezava o livro de Malaquias. Eu gostava muito quando começava o culto, tinha lá o grupo de louvor da igreja, e os irmãos levantavam a mão, adoravam, até choravam na presença de Deus. Aí o pastor pregava a palavra: irmãos, vamos abrir a Bíblia aqui no livro tal, e tudo, eu vibrava com aquela palavra. Aí o pastor: amém. Pessoal, agora nós vamos recolher as doações da igreja, e a Bíblia diz aqui em Malaquias. Aí quando ele falava a palavra Malaquias, eu já sabia do que ele ia falar, porque o livro de Malaquias tem um assunto assim bem importante, que fala lá, no livro de Malaquias fala de Jesus, fala de uma porção de coisas, mas tem um assunto importante lá também que fala do dízimo, trazer a casa do Senhor o dízimo. E eu não ouvia essa palavra, eu não dava muito crédito a essa palavra. Eu trabalhava no lugar, antes de eu estar no ministério, na igreja, eu trabalhava com venda, e até ganhava bem, não ganhava ruim não. Tinha meses, eu com 19 anos de idade, tinha meses que eu tirava de comissão 4 salários mínimos. Quanto é um salário mínimo hoje? R$1.100, quer dizer, dá para um jovem de 19 anos, atualiza aí 4 salários mínimos, 4.000 e tantos reais, irmão. É muito dinheiro para um jovem de 19 anos de idade para gastar. Aí você fala assim: ah, mas você tinha muito. Agora não tinha nada, eu tinha o dinheiro vinha, mas da mesma maneira que ele chegava às minhas mãos, ele ia igual a água, esvaziava a mão e ia embora, e era só trabalhando, e eu ia à igreja e eu relutava com essa palavra. Eu não estou falando isso aqui para pedir oferta, é claro, mas você vai entender. Eu desprezava um pedacinho da Bíblia, eu gostava de tudo. O pastor falava de orar em línguas, eu orava. O pastor falava sobre perdoar, eu perdoava. Ele falava sobre louvar, eu louvava. Ele falava sobre evangelizar, eu evangelizava. Levava panfleto, convidava as pessoas para vir à igreja. Mas quando ele falava: irmão, a palavra de Deus, ela diz, trazer a casa do Senhor, os dízimos, trazer a casa, eu rejeitava aquela palavra. E dentro daquela palavra tinha uma bênção para mim, que ganhava até bem, só que o meu dinheiro não rendia. Você olhava: cadê o dinheiro que você recebeu há 5 dias atrás? Você está pagando algum consórcio? Você comprou um terreno? Você está pagando alguma coisa cara? Não, mas cadê o teu dinheiro? Eu também queria saber, que eu fui ali, gastei, quando eu fui ver não tinha nada, e você ia procurar, já não tinha mais dinheiro nenhum. Para onde que ia? Escorria tudo. É porque eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Eu desprezava aquela palavra. E aí, no ato de desprezar a palavra, diz aqui, ó: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Galardoar é recompensar. A doutrina do sábio, o ensino do sábio, é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A morte tem laços, querem te prender. Vamos lá para o livro de Jonas, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, ajuda a irmãzinha lá, sempre que eu pedir, a senhora ajuda ali, que a irmã tem um pouquinho de dificuldade. Jonas 1, versículo de número 1.
Jonas 1, verso 1. Aqui diz assim, queridos: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, aí a missão Deus deu para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Dá uma pausa aí. A palavra de Deus veio nesse dia aí para Jonas. Nós estamos hoje aqui no culto da igreja, então a palavra de Deus está sendo revelada a mim e está sendo revelado a todos vocês. Eu não sei o que enquanto eu prego aqui, enquanto eu estou ministrando a palavra, o que Deus ele fala com você, mas alguma coisa ele está falando. Algum tempo atrás eu ouvi um pregador contando, eu achei interessante esse relato, que isso ilustra bem o que muitas vezes é a gente relutar contra uma palavra. Tinha uma senhora que ela tinha um problema com o marido, e aí o marido decidiu dar uma espécie de um golpe nela, na verdade. O que ele fez? Ele contratou um médico e disse assim ao médico: olha, eu quero me separar da minha esposa, mas o que as pessoas vão dizer? Então eu vou arrumar uma boa desculpa. Eu vou lhe pagar tanto de dinheiro e você vai diagnosticar a minha mulher com um problema mental. Nisso aí eu interno, olha que coisa diabólica, nisso aí eu interno ela num sanatório, compulsoriamente, ou seja, ela não tem mais a vontade dela, ela vai ser obrigada a ficar lá, porque eu tenho um diagnóstico médico dizendo que ela está com um problema seríssimo mental e não pode ficar no meio da sociedade, beleza? Foi lá, subornou o médico, e o médico então deu um atestado que a mulher era doente mental. Com aquele atestado, foram internar a mulher, camisa de força e tudo. E o tratamento naquele tempo, estou voltando aí a mais de 50 anos atrás, mais ou menos, e o tratamento naquele tempo era de eletrochoque. Eles pegavam os aparelhos, ligavam aqui e davam choque no pessoal lá para tratar a mente da pessoa. Tá bom. A mulher então, sem ter problema nenhum mental, foi internada, diagnosticada como doida, estava no meio dos doidos, pessoa lá com problema mental, pessoa tão ruim da cabeça que a pessoa fazia a sua necessidade lá no chão, daqui a pouco é coisa nojenta, e a pessoa pegava e comia o próprio excremento, e a mulher saudável no meio desse pessoal aí, só para você entender. E ela ficou um tempão lá internada, e em uma dessas sessões de tratamento de eletrochoque, deram um choque tão forte, que ela que era saudável do ouvido, ficou surda do ouvido. No ouvido foi quase 100%, do outro ela perdeu muito da capacidade do ouvido nas sessões de choque que ela recebia. E ela tinha um ódio, ela ficou com raiva do marido, claro, ficou com muita raiva, mas ela ficou com mais raiva e mais ódio ainda do médico que tinha diagnosticado ela, porque ela pensou assim: bom, o meu marido, ele é maluco, ele sim é maluco, e ele fez tudo isso aqui para me internar aqui, me dar um golpe e ficar com a herança, ou sei lá com o que, não sei qual era a intenção dele, queria se separar de mim, devia ter outra pessoa e tudo. O meu marido dá para entender que é um mau caráter, mas mau caráter mais ainda é o médico, que sabendo que eu era saudável, porque ela sabia que o marido tinha feito por causa de dinheiro, ele me internou aqui, diagnosticou que eu estou doente sem eu ter nenhum tipo de doença, e agora eu estou com um problema no ouvido, e ficou surda. Tá bom. De um ouvido ela ouvia alguma coisinha, do outro era zero. Tá bom, depois de um tempo, aí houve processo de separação e tudo, separou do marido, aí tal, né? Ele conseguiu lá organizar tudo e ficou então livre da mulher. Depois de um tempo então, o médico diagnosticou que ela estava boa, depois que separou, que fez e tudo, tá bom. E essa mulher foi viver a vida dela, e foi para uma igreja, e ela com problema de surdez, devido a esse acontecimento. E um dia ela foi na igreja, e Jesus falou com ela: por que você não perdoa o médico? E ela brigava com Jesus: olha, eu não perdoo ele, e se eu encontrar ele, se eu puder tirar a vida dele, eu tiro, eu quero é que ele morra. E ela tinha um ódio fulminante dele. Ela foi mais de um dia na igreja. Por que você não perdoa o médico? Jesus falou a ela, pessoalmente falou com ela.
Ela entendeu no coração: eu não perdoo, que ele morra, que ele vá para o inferno, tomara que ele pegue um câncer, tomara que ele piore muito, tomara que sei lá o quê. E os dias, as semanas foram passando. Um dia ela ouviu uma palavra, e aquela palavra despertou a mente dela. Deus falou com ela novamente. A gente leu agora há pouco que quem despreza a palavra perece. Ela ouviu uma pregação e de novo Jesus falou com ela: por que é que você não perdoa o médico? Depois de muito tempo de relutar, em brigar com Jesus, falar: eu não vou perdoar aquela pessoa, porque meu marido ainda dá para entender que ele era maluco e etc, mas o médico foi pior que meu marido, porque o médico estudou, tem faculdade, pessoa com a mente evoluída, e vai me dar um diagnóstico, e por causa desse diagnóstico eu fiquei hoje surda. Eu não perdoo o médico, se depender de mim ele vai para o inferno. Um dia Jesus falou com ela de uma maneira muito especial, e no meio de uma oração de um culto ela falou: Jesus, o Senhor me perdoa, porque de coração eu aprendi a perdoar, de coração eu perdoo aquele médico. Na hora os ouvidos dela se abriram, foi como assim um passe de mágica, mas não foi. Quando ela liberou perdão para aquele médico que fez a maldade com ela, e liberou perdão para o marido que tinha feito a maldade, no mundo espiritual, o que estava impedindo a bênção dela de vir, veio. Quem está ouvindo, diga amém. Às vezes a sua bênção está muito fácil de vir, é uma oração, é um perdão. Ah, mas eu não perdoo fulano de tal. Eu vou lhe contar o que foi que fulano de tal fez comigo. Ele fez assim, fez assim, fez assim. Pois é, mas a minha Bíblia está igualzinha à sua, e lá dizem, lá no Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que você seja filho do Pai que está no céu, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus, justos e injustos. Porque se você amar somente os que amam você, que mais você vai fazer? Os gentios também fazem isso. Mas o Senhor Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e ore por aquele que te persegue e te maltrata. Então, às vezes, irmãos, a nossa bênção está condicionada a obedecer uma palavra. A palavra de Deus veio para Jonas: Jonas, vá pregar lá em Nínive. Ele não foi pregar em Nínive. Veja o que diz aqui, o verso 3 em diante: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou pois sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor permitiu ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmão, o mestre do navio foi usado para pregar de novo para o Jonas: ei, dormente, ó dorminhoco, desperta. Foi uma palavra, um chacoalhão. De vez em quando a gente precisa ouvir uma palavra, irmão, que mexe com a gente. E aquela palavra que passa a mão na nossa cabeça, todos nós gostamos, mas é importante a gente ouvir aquela palavra do chacoalhão. Puxa vida, parece que Jesus me pegou e me chacoalhou assim, para despertar. O mestre do navio falou com Jonas: ô Jonas, desperta, Jonas. Aí ele ouviu aquilo ali e não despertou não, irmão, nem prestou atenção. Invoca o teu Deus, quem sabe ele não se lembra de nós. Verso 7: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Qual ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram: que faremos nós para que o mar se acalme?
porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Os homens do navio de novo foram usados por Deus para falar com Jonas. O que a gente tem que fazer, Jonas, para resolver esse problema? Estava fácil. O Jonas podia dizer: vamos fazer o seguinte, eu cometi um grande erro, eu havia feito um voto com Deus, de Deus me usar para pregar a palavra dele, e que eu iria obedecê-lo, mas ele mandou eu pregar para os ninivitas e eu não fui pregar, então é por isso que está acontecendo essa confusão. Vamos voltar com esse navio para determinado lugar e me deixa lá, porque eu vou para Nínive e eu vou pregar para os ninivitas. Em vez dele falar isso, o que ele disse? Vocês vão me pegar, vocês vão me lançar no mar, porque o problema vai ser resolvido. E os homens relutaram, mas jogaram o Jonas no mar. O Jonas, irmão, preferiu desistir da vida do que se consertar com Deus. Mas Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Ele é maravilhoso. Deus ainda teve mais paciência com o Jonas. Lá no mar, o Jonas podia ter se afogado, mas aí Deus preparou um peixe muito grande. A Bíblia fala que Deus preparou um grande peixe e engoliu Jonas. E ali ele teve 3 dias dentro da barriga do peixe. Coisa curiosa, porque o estômago, o meu, o seu e de qualquer ser que se alimenta aí, que come, tem ácido dentro do estômago. E aqueles ácidos, aquelas substâncias que estão ali para dissolver o alimento e transformar o alimento em proteína ali para ser absorvida pelo corpo, e o que não for absorvido para ser jogado fora, aquele ácido não matou Jonas, aquele ácido não corroeu a pele dele, aquele ácido não deixou ele cego, aquele ácido não corroeu o corpo dele, não danificou ele. Tinha oxigênio dentro do estômago do peixe. Deus proveu tudo ali. Eu fico com dó da baleia, porque, irmão, quando a gente come alguma coisa e a gente não faz digestão direito, fica um peso na barriga. Fica ou não fica aquela sensação? Eu fico com dó da baleia, coitada. 3 dias, ela andando para lá, naquele oceano, andando para cá, e os peixes conversam um com o outro, e a baleia conversava com a outra baleia. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, tinha um negócio boiando na água lá, e eu fui lá e comi. Maldito foi aquela hora que eu comi aquele negócio boiando, eu não sei o que era, parecia até que era gostoso, mas eu estou com a minha barriga aqui, que está inchada, aí o negócio não sobe, não vai, eu não sei o que eu faço. Para que eu fui engolir aquela coisa? Eu fiquei com dó da baleia, coitada. 3 dias, irmãos, a baleia ali com aquele enjoo, aquela sensação estranha de comer, não fez digestão. Deus falou com a baleia: vai lá na praia e dá uma vomitadazinha. 3 dias depois ela foi na beirada da água e jogou o Jonas lá na areia. Deus podia ter dito para a baleia: vomita ele aí no oceano mesmo, ele morreria afogado, mas não era esse o objetivo. Existem situações, muitas vezes, que Deus permite a gente ser ferido para nós não sermos destruídos. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele permite. Deus permitiu a tempestade, Deus permitiu o vento, Deus permitiu a baleia engolir o Jonas, mas Deus não permitiu o Jonas morrer. Tem situações que não é que é a vontade de Deus, mas Ele permite acontecer. Não é a vontade, não é o plano dele, mas Ele deixa acontecer, para muitas vezes ver se a pessoa vai despertar. Deus muitas vezes permite a pessoa ser ferida para não ser destruída. 3 dias depois o Jonas faz uma oração: Senhor, o que eu votei eu pagarei, do Senhor vem a salvação, e tal. Aí o texto diz que a baleia vomita Jonas. Jonas então vai para onde que ele tinha que ir, para Nínive, prega a palavra, e o povo então entendeu e ele teve sucesso. O medo dele era não ter sucesso, mas aprenda o seguinte, irmão: se Deus mandar você fazer algo, faça, porque o sucesso está na obediência. Provérbios 13:13: o que despreza a palavra perece, mas o que teme o mandamento será galardoado. Não despreze a palavra, tema-se o mandamento. O que foi que o meu Deus falou comigo na palavra, naquele dia, no dia tal? Falou tal coisa, eu vou obedecer aquela palavra, porque em obedecer a palavra de Deus está a bênção. João 8,51 diz assim: o que guardar a palavra nunca verá morte. Guarda a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado com você, guarde, porque aí está a sua bênção. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, que eu quero fazer uma oração com vocês agora. Pega aquela folha que você recebeu aí em nome de Jesus, da campanha da batalha, que nós vamos fazer uma oração agora e vamos apresentar o nosso propósito a Deus. Levante essa folha aos céus assim: Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos nesse momento em oração, e eu apresento ao Senhor o propósito da nossa campanha, da sexta-feira,
E nós vamos estar aqui batalhando contra a morte. Hoje ouvimos essa palavra e essa palavra nos livra do laço da morte. E eu te peço, a Deus, venha com o teu poder agora para abençoar essas vidas. Eu levanto a minha voz para repreender todo o mal, doença, enfermidade, toda a maldição. Tudo que não presta, venha ser repreendido nessas vidas agora. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Abre portas que estão fechadas. Eu determino a bênção, eu determino a cura, eu determino a libertação. Eu digo, unção de Deus, poder de Deus, passa agora na vida de cada um dos nossos irmãos aqui no culto da igreja e na vida dos nossos amigos que acompanham a transmissão nesse momento em casa. Pai, abençoa essas vidas, cura, liberta, restaura, dê a vitória. Eu oro e eu os abençoo, e eu repreendo todo o mal, toda a maldição, obra de feitiçaria, de bruxaria, magia negra. Toda maldição seja repreendida agora. Eu digo, sai dessa vida a força do inferno, obra de feitiçaria, demônio que se escondeu no dinheiro dessa pessoa, demônio que se escondeu no relacionamento conjugal, na saúde, sai agora em nome de Jesus. Eu amaldiçoo toda doença, enfermidade, toda perturbação, e eu exijo, vá embora, sai mal, sai maldição, sai sofrimento, vá embora em o nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, pela grande bênção. Eu te agradeço, ó Pai, pela vitória que o Senhor ministrou sobre nós. E você que crê, diga graças a Deus e amém. Amém? Coloque a folhinha aí na cadeira. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém?